que nos últimos dias nós estamos ouvindo tanta gente falando em Valadares esse ano terá segundo turno, Valadares esse ano terá segundo turno e de forma tão repetitiva? É porque é o seguinte, a Justiça Eleitoral implantou a biometria na cidade. Então, todo eleitor deveria se identificar pela biometria e aquele que não se identificasse teria o título cancelado. Então, chegou-se a um certo quantitativo de eleitorado que, com a biometria não sendo, evidentemente, abrangendo todos os bairros da cidade, nós temos aí quase 200 bairros na cidade, não haveria o segundo turno porque não atingiria o quantitativo de 200 mil eleitores. Mas, com o requerimento que fizemos lá no Tribunal Superior Eleitoral e sobreveio no mês de março a pandemia, entendeu-se o Tribunal Superior Eleitoral que não poderia exigir a biometria como um método de identificação. E isso ficou definido. Aqueles que não fizeram a biometria poderão votar do mesmo jeito. E com isso, o que é que temos? Um eleitorado acima de 204 mil eleitores na cidade, o suficiente para assegurar o segundo turno. Por isso que as pessoas comentaram, porque realmente estava ameaçado o segundo turno, porque não havia um ânimo do eleitor de ir se identificar na biometria. Aliás, quando se fala de eleição, o eleitor está muito apático, muito desanimado. Né? O sujeito não vai lá no cartório eleitoral enfrentar fila, desesperança, desilusão, porque tudo que estamos vendo na política, lamentavelmente. Mas eu lembro aquele eleitor que pensa assim, que ele está redondamente equivocado. Ele precisa participar sim. A política, como forma nobre de servir a coletividade, é algo que todo cidadão e cidadã de bem deve pensar. Eu, por exemplo, sou contra aquele cidadão e cidadã que no dia da eleição ele fica catando santinho ali perto da sessão eleitoral, caído na calçada, no chão, aquele derrame de santinho que faz que agora vai ser crime derramar santinho na madrugada ou à noite antes do dia da eleição, e o sujeito fica ali procurando qual o candidato vai votar. Esse aí, ele está pouco se lixando para o destino da sua cidade. Então exerça a sua cidadania, você que não fez a sua biometria, você que é cidadão valadarense que nos assiste agora nos Estados Unidos, né? Você, valadarense, que está lá nessa colônia maravilhosa que temos na América, você pode chegar aí, ó, antes do mês de novembro, pagar lá uma multinha pequena no cartório eleitoral se você deixou de votar nas 3 urnas de eleição, é coisa de R$4, R$12, você vai votar, vai garantir, né, a sua participação, né, nessa eleição de 2020, que será histórica na cidade. Já temos aí um prenúncio, pelo que estou acompanhando pelo noticiário, pelas mídias digitais, um prenúncio de lançamento de nada menos que 8 pré-candidaturas a prefeito, podendo chegar esse número a 10 pré-candidatos. Isso vai oxigenar a vida política local e que a cidade tenha essa sabedoria silenciosa de escolher os 2 melhores que irão para o segundo turno, que nós estamos já fazendo um prognóstico que a cidade deverá efetivamente ter o segundo turno. Então já está definido que o governador Valadares vai ter segundo turno em 2020. Bastando que não haja nenhum candidato que seja um furador de urna, um fenômeno que tenha acima de 50% no primeiro turno. Aí ele ganha direto. Mas fora isso vai ter a disputa pelo segundo turno, que é o que os analistas estão imaginando que vai acontecer esse ano. Dr. Mauro,